E hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia, mas também celebra-se o Dia da Mulher Indígena. E para quem não sabe, essa data aconteceu porque em 5 de setembro de 1850 a gente vai ter a criação da província do Amazonas, sob a liderança do então imperador Dom Pedro II, um esforço de criar uma brasilidade. Essa tentativa de criar uma brasilidade se constitui sobretudo no próprio cenário do século XIX, não só no Brasil, mas no mundo, em esforços nacionais para gerar ideias de pertencimento, gerar ideias de identidade. Tanto que 12 anos antes, em 1838, nós criamos um instituto para contar a nossa história, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Só que essa brasilidade ela foi um pouco esquecida no Brasil nos últimos anos, sobretudo durante o governo patriota do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi durante o governo Bolsonaro, por exemplo, que o desmatamento na região amazônica foi de 35.193 km², que seria mais ou menos a soma dos territórios de Alagoas e Sergipe juntos. Você imagina em 4 anos você pegar 2 estados e queimar inteiramente com a população e tudo que tem ali. Essa taxa de desmatamento dá mais ou menos 150% em 4 anos, o maior de toda a história. E parte dessa ação do governo Bolsonaro deu-se pelas suas pautas antiambientais, de negacionismo climático, mas também em um certo saudosismo durante a ditadura civil-militar em utilizar da região amazônica um potencial econômico, mesmo que isso custasse a vida de povos originários. Tá? Vamos lembrar que foi durante o governo Bolsonaro que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi afastado e sob ele a acusação de liderar uma organização criminosa. Hoje, para quem não sabe, Ricardo Salles é deputado federal e tornou-se réu há poucos dias atrás. Esse governo Bolsonaro facilitou muito a vida de madeireiros, de garimpeiros e de grileiros, em detrimento à brasilidade do povo brasileiro que habitava ali e que habita ali as regiões amazônicas. Mas não foi só a questão econômica que levou a essa deterioração. O próprio governo Bolsonaro vai ter uma tutela religiosa, de um proselitismo religioso, de missões evangélicas, capitaneadas, liderada pela então ministra Damares Alves, em uma tentativa de catequizar os povos originários, inclusive sonegando e tirando dos povos originários o direito à vacinação, como aconteceu durante a Covid, sem contar os casos de desnutrição, como a gente viu em janeiro desse ano com os Yanomamis. E, coincidentemente, a celebração desse dia se dá no cenário da aprovação ou não do marco temporal. A aprovação do marco temporal tem dividido, na verdade, não tem dividido. A gente tem mais pessoas contrárias à tese do marco temporal do que favorável à tese do marco temporal. A tese do marco temporal é uma defesa que agropecuaristas vão ter, dizendo que, caso as terras que hoje estejam nas mãos dos povos originários após 78 não sejam retomadas, isso geraria uma insegurança jurídica que poderia colocar em risco a agricultura e a pecuária brasileira. Na verdade, isso é um grande medo e, ao mesmo tempo, isso é uma grande mentira, que inclusive vai circular em alguns jornais que você ouve por aí, tipo Jovem Pan, Gazeta do Povo, Revista Oeste, Jornal Cidade Online, Gospel, Prime, Pleno News. Sabe? Porque, na verdade, a tese contrária ao marco temporal, que é a que hoje nós defendemos e automaticamente é defendida pelos povos originários, diz que, na verdade, é só a manutenção das terras assegurada pelos indígenas em 88. Hoje, no STF, a votação está em 4-2, contrária à tese do marco temporal. E parece que a gente caminha para uma vitória, que ainda não é a vitória ideal, porque a vitória ideal seria a retomada de mais terras, ao mesmo tempo com melhor proteção dos povos originários. Mas, de certa forma, pensar sobre a questão amazônica e pensar nos povos originários não é só pensar na grandeza de um território nacional ou da extensão de direito, mas, de certa forma, é resgatar aquilo que alguns patriotas rasgaram, que no caso seria essa dignidade e essa beleza heterogênea do povo e do território brasileiro. Um beijo grande. Tchau, tchau.